por fim, gente, é claro que eu não consegui deixar de fora a bendita pandemia, né? O bendito causador de todo esse estresse, de toda essa agonia, de toda essa situação em que a gente se encontra agora, que é o Covid-19, esse vírus altamente potente e que danifica muito o nosso sistema respiratório, as células do nosso sistema respiratório, principalmente as pulmonares. E tem tudo a ver com a genética. Eu não sei se vocês prestam atenção nos noticiários, eu não sei se vocês têm esse conhecimento de que todas as alternativas que estão sendo estudadas para combate ao Covid-19, ao coronavírus, elas têm na sua base a genética. Vocês percebem isso nos estudos todos que eles estão sendo lançados por aí? Inclusive para poder produzir medicamentos, né? Dos mais variados tipos. Então aqui tem uma imagem para mostrar para vocês de uma aula que eu tive lá com o segundo ano, logo no início que a gente entrou aí nesse isolamento social. E que diz, né, a busca por medicamentos contra o coronavírus. Até para produzir esses medicamentos se utiliza da genética. É extremamente importante eu entender sobre o genoma viral, para eu poder produzir algo que impeça a sua replicação, ou para eu reforçar o nosso sistema imunológico, ou então para controlar o nosso sistema imunológico também, porque a gente acaba estabelecendo uma certa produção de autoanticorpos. Quer dizer, nós desenvolvemos sintomas de autoimunidade, combatendo contra nós mesmos, os nossos próprios soldadinhos de defesa. Então vocês entendem que quanto mais na essência da vida a gente chega, nós, cientistas, maiores chances de descobrir melhores opções para a gente manter uma vida mais saudável e tranquila a gente tem. E qual é a disciplina, qual é a ciência que me dá essa possibilidade? A genética. Porque ela trabalha nada mais, nada menos do que a nossa molécula da vida, que é o nosso material genético, chamado aí de DNA. Bom, pessoal, franceses avançam em pesquisa de predisposição genética grave da Covid-19. Vocês se acompanham nos noticiários aí que o coronavírus é uma infecção pulmonar, ele causa isso, né? Mas ele tem algumas causas, e esse texto traz essas causas para nós, que são causas genéticas, que me predispõem a ter uma forma mais grave dessa doença ou não, e também causas imunológicas. Como é que vai o meu sistema imunológico? Ele vai bem, muito obrigada, ou não? Isso também me traz a discussão do estilo de vida que eu levo. E não é só para tentar, né, se eu adquirir esse vírus, eu me safar dele com, né, melhores condições. Mas para eu ter uma vida melhor. Então, o meio em que eu me encontro, as atitudes que eu estabeleço, o que eu coloco para dentro do meu corpo, em questões nutricionais, é muito importante. E não combate só ao coronavírus, não é nem questão de combater, é que se acaso ele adentrar, ele não vai talvez provocar tantos malefícios e chegar a formas mais graves e levar até a morte, como ele vem levando aí muitas pessoas. Então ali a primeira questão que traz, que eu quis que vocês se debruçassem um pouquinho melhor e interpretassem isso de alguma maneira, é nessa parte aqui, ó, que 3 a 4% dos pacientes afetados pela forma grave da Covid-19 são portadores de mutações genéticas que reduzem a produção de interferons, os IFNs, do tipo 1 no caso aqui, porque tem os gama do tipo 2, né? Mas aqui está dizendo, se relacionando
que há uma redução na produção dos interferons do tipo 1, implicados em primeira linha na defesa antiviral. Então eu gostaria que vocês abordassem essa questão do nosso sistema imunológico, já que uma das causas aí é através desse nosso sistema que cria anticorpos contra os agentes externos agressores. Só que nesse caso, no caso do coronavírus, há aí uma deficiência na produção desses anticorpos. Na verdade, eles acabam produzindo autoanticorpos. Quer dizer, eles produzem uma versão de soldado, entre aspas, que vai combater não o vírus, mas combater as minhas células. Então, é quase que uma doença autoimune, né? É o meu organismo criando proteínas que vão atuar como anticorpos e que vão destruir a mim mesma. Isso é muito grave. Então, a produção desses autoanticorpos, eles vão neutralizar os interferons, que é o que de fato o vírus acaba detonando, né? Então, na medida em que eu crio autoanticorpos, eu vou estar neutralizando esses interferons e impedindo que ele combata a doença. E aí, eu não tendo interferon, que é esse mecanismo de defesa do meu corpo, um dos tantos que eu tenho, ele vai acabar não fazendo o papel dele, que é impedir a replicação viral. Então, galera, aquela primeira parte ali em cima, eu queria que vocês abordassem isso. Fossem atrás de descobrir o que é um interferon. Peguei essa imagem para tentar elucidar um pouco mais a questão dos interferons. Os interferons, eles são glicoproteínas e eles têm uma atividade antiviral contra múltiplos vírus, não só contra o coronavírus, né, mas múltiplos tipos de vírus. E ele já é usado no tratamento de hepatite C, no tratamento de esclerose múltipla, porque eles são, digamos assim, que eles são a nossa primeira linha de defesa, né? São os primeiros soldadinhos aí que são acionados pelas nossas células e que trabalham, né, em conjunto aí, sinalizando que algo de errado está acontecendo nas minhas células, principalmente respiratórias. Aqui, eles iriam interagir antes mesmo de o vírus, o Covid-19 aqui, entrar e tentar se replicar. Como o meu organismo produz autoanticorpos que neutralizam a ação aí dessas moléculas presentes aqui, é lógico que não iria acontecer nada aí, né? E o vírus, ele iria entrar na nossa célula e provocar todos aqueles danos, fazer a sua replicação, produzir as suas proteínas virais e sair bem belo e formoso. E se tratando de sistema imunológico, por que não abordar essa questão toda que está vindo à tona sobre a vitamina D no nosso organismo? Que na verdade não é uma vitamina, né? É um hormônio. Erroneamente, lá no século XX, foi apelidado de vitamina D, mas depois foi descoberto que na verdade o nosso corpo ele produz. Só precisa da ajudinha aí dos raios solares, né? Para que esse hormônio, que é lipossolúvel, atue efetivamente no nosso corpo. Então foi descoberto que quase todas as células do nosso organismo possui aí na membrana dessas células um receptor para vitamina D, que é o VDR, né? Receptor de vitamina D. Então, os nossos linfócitos, todos eles têm esses receptores para vitamina D. Então, qual é o papel de fato da vitamina D? Não é só boa para os ossos, não, para que o cálcio se fixe nos ossos. Ela é excelente na atuação do fortalecimento aí das nossas defesas. Ela fortalece o nosso sistema imunológico. Então, essa ligação com eu estar com os meus níveis de vitamina D adequados e se porventura eu entrar em contato, adquirir o coronavírus, é lógico que o meu sistema imunológico como um todo vai estar muito bem preparado para combatê-lo, ou pelo menos eu não vou sentir a metade dos sintomas e muito menos ter que ir para um hospital fazer uso de ventilação mecânica por conta do agravamento da doença. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso texto, né, e ainda tratando aí da vitamina D,
ela realmente ela desencadeia mais rapidamente uma resposta biológica contra os agentes agressores. E por fim, mas não menos importante, eu coloquei aqui um ponto específico que trata que 10 a 11% dos doentes afetados pela forma grave dessa infecção pulmonar têm a particularidade de produzir esses autoanticorpos que nós já discutimos, que neutralizam os interferons aí, né, e fazem com que esses nossos soldadinhos da linha de frente, eles não consigam manter uma resposta imunológica eficiente, não conseguem aí tá mandando avisos para o nosso corpo se proteger, porque alguém está tentando entrar e detonar, e esse ponto em comum entre eles é que a maioria que eles estudaram eram homens. Então, dos 101 casos estudados com essa característica clínica, 95 eram homens. E ainda das 6 mulheres que restaram aí, apenas uma era portadora desse tipo de doença genética rara. Então, por que, né, será que mais homens se acometeram do que mulheres? Na verdade, gente, vocês teriam que ter uma noção aí de herança sexual, que vocês não têm. Foi o nosso próximo tema. Eu lancei esse tema para vocês agora, na última semana, e a gente vai trazer essa questão à tona lá quando a professora trabalhar a questão da herança sexual. Mas uma pinceladinha a gente já pode dar, né? Quantos X nós, mulheres, temos? 2. Esses são os nossos cromossomos sexuais, XX. Nos homens, eles só têm um X, XY, lembram? Então é muito mais fácil estar presente no homem, essa condição genética, do que nas mulheres. Para a mulher se manifestar, ela tem que ter os 2X infectados, ou melhor dizendo, afetados. No homem não, bastou ele adquirir, né, ele portar no X que ele tem do cromossomo sexual dele, ele já manifesta a doença. Então, uma pinceladinha aí do que seria herança ligada ao sexo, né? No caso aí, herança sexual. Bom, gente, eu passei então esses textos. Que bom para quem fez e pôde se inteirar um pouco mais sobre esses assuntos que são bem pertinentes na genética aplicada e que não fogem aí dos provões. E semana passada eu coloquei alguma coisa sobre segunda lei de Mendel. Procurem fazer exercícios sobre segunda lei de Mendel. A gente não consegue esgotar tudo. A professora não consegue trabalhar todos os conteúdos. A gente está num momento bem difícil, bem complicado, mas a gente vai tentando, né? E cabe a vocês também passar um trabalhinho de ir lá, pesquisar, entender como se faz, se resolve um exercício de segunda lei. Tem muitos vídeos na internet que ensinam bem direitinho como se faz. E na última semana a professora deixou aí a herança sexual como tema da aula. Herança sexual, ou seja, como é que a gente herda determinadas características que estão presentes não nos nossos cromossomos autossômicos ou autossomos, como se chama hoje, mas nos cromossomos sexuais. No homem XY, na mulher XX. E aí a professora deixou uma lista com alguns exercícios. Esses exercícios, gente, eu quero que vocês resolvam, por favor. Só 2 me entregaram até agora desta turma. Das outras que eu conferi, pouquíssimos, praticamente 0 aí, né, em fazer exercícios. Eu peço encarecidamente que vocês resolvam, porque vai ser o nosso tema da live, tá bom? Então resolvam e a gente vai corrigir e entender um pouquinho mais como que se resolve um heredograma, como eu bem coloquei aqui propositalmente, que é pra gente aprender um pouquinho mais sobre como se trabalha heredograma. Então está aí. Número 1, número 2, número 3, trabalhando heredograma no número 4. E são esses aí, gente. São 4 exercícios, façam e a gente vai explorar bem eles lá na live, tá bom? Essa aula que eu tô postando agora, ela vai valer para a semana do dia 4 até o dia 17. Esse conteúdo que eu quero que vocês resolvam aí, ele vai ser pertinente e mais, né, a explicação dos anteriores da professora condizem então com 4 aulas, ou seja, 2 aulas por semana. Então,
a aula de agora, essa que eu tô fazendo e elaborando agora, deixando para vocês, equivale a 2 semanas de aula, tá certo? E a gente se encontra na live. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a genética aplicada, sobre aqueles conteúdos que a professora pediu para que vocês interpretassem. E é isso aí. Até a live. Eu espero que vocês participem. Caso não haja mais a live, mas está pré-agendada para dia 11, caso não haja mais, aí eu venho com a correção, então, na forma de videoaula para vocês desses exercícios. Tá certo? Obrigada pela atenção e eu espero que de fato vocês tenham aprendido.